Olá, sejam bem-vindos ao nosso episódio especial Duelos Entre Nós. Hoje vamos tratar dos resultados de 2024 dos nossos planos, com as explicações de quem mais entende do assunto. Estamos aqui com o nosso gerente de investimentos, Leonardo Galuzzi Sansivieri, e com o nosso especialista atuarial, Jorge Garcia Filho. O plano BDCGTE é um plano maduro, com 473 de seus 551 participantes já em fase de recebimento de aposentadorias e pensões. Em 2024, o plano pagou 44,7 milhões em benefícios. O patrimônio de cobertura do plano se manteve praticamente estável, somando 393 milhões no encerramento do ano. Os compromissos futuros do plano, calculados pelas provisões matemáticas, tiveram aumento de 2,76% em 2024. Somado ao fato de que os investimentos não atingiram a meta atuarial, eles provocaram um déficit acumulado de 72,2 milhões. Com o ajuste de precificação relativo aos títulos públicos federais, o valor ajustado do déficit foi de 33 milhões, acarretando um incremento no resultado deficitário de 33% em relação a 2023. De qualquer forma, o resultado manteve-se abaixo do limite estabelecido pela legislação, o que desobriga a realização de equacionamento de déficit em 2024. As contribuições extraordinárias relativas ao resultado deficitário de 2022 estão mantidas. Bom, Jorge, uma salada aqui de expressões, de termos técnicos, né? Como é que a gente consegue traduzir isso para o nosso ouvinte, para o participante desse plano BDCGTE, principalmente quando a gente fala ali de compromissos futuros que impactam o resultado, o que são esses compromissos futuros, né? E o ajuste de precificação que também impacta no resultado final do plano. Ok. Os compromissos futuros de um plano de benefício, ele nada mais é do que a responsabilidade do pagamento até a última pensão dos participantes do plano. Então, seria o pagamento de todas as aposentadorias de quem está como assistido, quem está na ativa, e o pagamento da pensão até o seu último beneficiário de direito. O ajuste de precificação, ele está relacionado às nossas NTNBs, que são os nossos títulos públicos marcados na curva. A gente pega o valor dessa NTNB marcado na curva e traz a valor presente utilizando a taxa de juros do plano e verifica o valor que a gente tem contábil. Então, essa diferença entre esse valor trazido a valor presente e o que eu tenho registrado contabilmente é o nosso ajuste de precificação. Então, ele é utilizado como uma garantia de que mesmo naquele momento eu tendo um resultado deficitário, eu tenho mais adiante a garantia de recebimento de juros desses títulos públicos e eles são utilizados exclusivamente para o pagamento de benefícios no plano BDCGTE. Perfeito, Jorge. Eu acho que vou aproveitar esse gancho, até porque o nosso ouvinte vai ver muito essa expressão nos nossos relatórios anuais, não só o de 2024, mas se ele olhar os anteriores, né? Acho que é importante essa explicação do ajuste de precificação, principalmente isso de produto, né, a NTNB marcada na curva e a mercado. Léo, tu consegue trazer uma explicação pra gente dessa, por que ele está marcado na curva, mas aí nesse momento para o cálculo do ajuste eu trago ele a mercado? Legal, acho que é uma boa pergunta, Vivian, e de forma resumida aqui, né, a NTNB então é um ativo, né, de renda fixa, de emissão do governo federal, né, e é um título que é protegido da inflação, né? Então, quando a gente compra esse título do mercado, ele tem ali um preço naquele dia que é o IPCA, que é a taxa de inflação, mais uma taxa de juros, né? É importante comentar que essa taxa de juros e dos títulos que a gente comprou em 2024 são superiores à meta atuarial do plano, né? E como é que funciona? Esse movimento de marcação na curva, né, ele se dá especificamente nos planos BD, de benefício definido, né? E nada mais é do que a gente fazer o registro contábil desse título sem que ele sofra variação de mercado dia a dia, né? Então, quando eu compro ali uma taxa de NTNB, a IPCA mais 6%, por exemplo, esse título ele vai me trazer esse retorno se eu levar ele até o vencimento. Então, eu compro um título que vai vencer em 2050, né? E se ele tiver marcado a mercado, daqui até 2050, ao longo dos dias e dos meses e dos anos, ele vai mudar de valor, ele oscila para cima, para baixo. Tá. Né? A gente chama isso de volatilidade ou de variação do título, né? Então, quando a gente faz o mecanismo de marcar ele na curva ou a vencimento,
né, significa que ele não vai sofrer essa variação dia a dia, mês a mês, ano a ano. Né? Isso traz uma estabilidade para o plano, né? E por isso que o Jorge comenta, né, que quando a gente faz o ajuste de precificação, a gente pega todos os títulos que estão marcados na curva com mais de 5 anos, é o que a lei diz que pode ser feito. E a gente então pega esses juros futuros, faz um cálculo matemático para trazer ele, considerando o fechamento de 2024, e esse valor, que é um juros que o plano vai receber, né, ele abate do déficit, né, quando necessário. Então, na curva é como se ele fosse apropriando um pouquinho do valor a cada mês, a cada dia, né? E aí a gente traz isso para conta, né, desse ajuste de precificação. Ótimo, é algo que vocês vão ver muito no nosso relatório anual, né, no resultado principalmente dos planos BDs, né, então é importante que todos entendam. E Léo, aproveitando isso, teve um movimento importante aí na carteira dos planos BDs, também do BDCGTE, principalmente nessa questão das NTNBs, né, na compra, né, de mais títulos públicos. Acho que aproveitando esse gancho, como é que esse movimento, né, na carteira trouxe um resultado positivo para o plano em 2024? Legal. Acho que vale comentar aqui para quem está nos ouvindo, o BDCGTE teve um retorno no ano de 2024 de 9,05%, e a meta atuarial no período foi de 10%, né? Então ficou um pouquinho abaixo da meta atuarial. Mas como a gente já comentou, foi feito um movimento de redução de risco do plano, né? Para quem está nos ouvindo e viu o informe de 2023, o plano BDCGTE tinha em torno de 10% do portfólio dele alocado em renda variável, né? Bolsa brasileira. E o que acontece? A gente fez a redução desse montante lá por setembro, né? A gente fez uma aprovação junto ao conselho, os nossos órgãos colegiados, de reduzir essa exposição. Então a gente vendeu, né, um pouco de alocação em renda variável e multimercado no exterior, e a gente aproveitou o mercado e compramos mais NTNBs, em torno de 30, 40 milhões de título público federal para marcar na curva, né, com taxas acima da meta atuarial. Né? Então esse movimento ele foi bastante importante para que a gente conseguisse, né, não chamar um novo equacionamento, né, como a gente já falou. E o outro comentário que eu queria fazer, Vivian, é que a Bolsa Brasileira no ano de 2024 teve um desempenho bastante ruim, né? Se a gente olhar os números, o Ibovespa encerrou o ano com menos 10%, né? Então, o plano ele tinha, né, ao longo do período um pouco de exposição nesse tipo de ativo, a gente reduziu no final do ano, mas o resultado final ele capturou um pouco desse retorno negativo, né? Mas, de toda forma, a gente encerrou então o ano com uma carteira mais conservadora. Quase 90% do plano BDCGTE é de título público federal hoje marcado na curva, com taxas acima da meta atuarial, né? Então a gente tem perspectivas bastante boas aí para o futuro para esse plano. Legal a tua explicação, até para a gente entender que no plano BD existe uma estratégia diferente, única, né? Não é a mesma estratégia dos demais planos, do Elusprev, do CD, então acho que isso dá uma segurança também para o participante deste tipo de plano, né? E aí tu comentou bem para que não tivesse um novo equacionamento, eu também comentei isso na abertura, acho que é um ponto que a gente vale trazer para a mesa de novo, né, Jorge? Quando a gente fala de equacionamento, todo mundo já se arrepia, vai ter, não vai ter, né? Mas é importante que se deixe claro, né, que o equacionamento é um instrumento próprio da gestão deste tipo de plano, né? E ele é importante para deixar o plano na rota, para dar essa segurança do pagamento dos benefícios no futuro, né, Jorge? Isso mesmo. É importante os participantes saberem que um plano de equacionamento, ele já é inerente aos planos de benefício definido, os planos BDs, e a gente utiliza dele para a gente conseguir reestabelecer o plano. Ou seja, a gente reestabelecer ali a saúde financeira do plano e a gente conseguir arcar com todos os compromissos do plano até o último participante, o último pensionista dele. Perfeito, Jorge. Acho que essa explicação a gente costuma dar, mas é sempre algo mais árido, né, para quem é desse plano. É importante a gente sempre relembrar isso. Da importância do plano de equacionamento. Claro que a gente não quer que tenha sempre equacionamento, até porque aí a gente vai ver que o plano ele não está tão saudável, mas quando se faz necessário, é super importante a gente equacionar. É uma manobra preventiva, né? Para que se mesmo. Garanta A gente já faz a prevenção hoje para garantir o futuro de todos os nossos assistidos e participantes.
Perfeito, obrigada. Obrigada, Leonardo, obrigada, Jorge, pelas explicações. Quero ressaltar que a gente não esgota esse assunto aqui nesses minutos de conversa aqui no nosso Elos Entre Nós, mas que quem quiser mais informações, mais dados, acesse o nosso relatório anual integrado, disponível no nosso site. Lá é possível navegar pelos assuntos de maior interesse, então é bem fácil de ir direto ao ponto, não precisa ler o relatório inteiro para chegar nas informações que você quer encontrar. E convido a todos, então, a fazer essa leitura desse documento no nosso site. E obrigada por nos acompanhar aqui no Elos Entre Nós de hoje. Até a próxima.